Olá, boa noite. A nossa aula de hoje é sobre o Complexo Regional Nordeste. O Complexo Regional Nordeste faz parte dos 3 complexos regionais. Só relembrando, nós temos o Complexo Regional Centro-Sul, Complexo Regional Amazonas e o Complexo Regional Nordeste. No bimestre passado, nós estudamos o Complexo Regional do Centro-Sul. Esse bimestre, o terceiro bimestre, está começando o terceiro bimestre, nós vamos estudar o Complexo Regional Nordeste. É o complexo regional mais antigo, aonde os portugueses chegaram no Brasil, foi aonde eles chegaram primeiro. Lá no Complexo Regional Nordeste, na época, eles plantavam muito cana-de-açúcar. E com o passar do tempo, foi se adentrando o Complexo Regional adentro e mais para frente foi povoando o Complexo Regional Centro-Sul. Mas o primeiro, então, foi o Complexo Regional Nordeste. É um complexo regional marcado por grande desigualdade social, aonde na parte do litoral tem a população mais rica e também existem as grandes fazendas, os grandes latifundiários, os grandes fazendeiros, mas existe muita gente pobre. É onde tem mais pobreza no Brasil. E ele está dividido em 4 partes: Agreste, Zona da Mata, Sertão e Meio Norte. Isso é importante saber, né? Zona da Mata fica bem próximo do litoral. Por que recebe esse nome? Em referência à Mata Atlântica, que existia beirando o Oceano Atlântico. Então é Zona da Mata. O Agreste é a outra região próximo da Mata Atlântica, próximo da Zona da Mata. E o terceiro, o Sertão. É a região seca, semiárida, quase não chove, aonde os rios, na época da seca, os rios até acabam, eles somem, né, que são os rios temporários. Quando fica muito tempo sem chover, esse rio desaparece na região do Sertão. E também é nessa região aonde existe a vegetação, predomínio da vegetação de caatinga. Já vamos falar um pouquinho mais adiante. E por fim nós temos o Meio Norte. Por que recebe esse nome Meio Norte? Porque está próximo da região norte, dos estados do norte, aonde a vegetação já é mais parecida com a floresta amazônica, é uma mistura entre caatinga e floresta amazônica, o Meio Norte. Aí nós vamos falar sobre o clima. O clima, será que essa região chove muito? É muito calor? É muita seca? Como que é? Próximo do litoral, na Zona da Mata, é uma região que chove razoavelmente bem. O Agreste também. Mas o Sertão é muito seco. Então o clima predominante, a maior parte do clima lá da região do Complexo Regional Nordeste é o clima semiárido. Como que é um clima semiárido? É um clima seco, chove pouco, muito calor. Por que semiárido? É quase árido. Árido é clima de deserto. Não chove quase nunca no deserto. Aí é clima árido. No Brasil, no Complexo Regional Nordeste, o clima é semi-árido, quase árido, né? A vegetação predominante é a caatinga. A palavra caatinga vem do Tupi-Guarani e significa mata branca. Por que recebe esse nome? Porque na época da seca, que quase não chove, as folhas das plantas caem e ela fica seca, uma cor embranquiçada, que quer dizer mata branca. Por isso o nome mata branca. Caatinga, mata branca. A vegetação da caatinga é uma vegetação espinhosa, parecida um pouco com a vegetação do deserto. Nessa região da caatinga, que corresponde ao sertão, a atividade econômica predominante é a pecuária extensiva, onde os animais são soltos, que usa muito o cultivo lá, o rebanho de cabrito.
lá no sertão. E também do bovino, né? Mas o cabrito também. Além do jumento e outros animais, né? Mas principalmente o cabrito, que adapta melhor ao clima seco. O principal rio, o Rio São Francisco. Esse é um rio totalmente brasileiro. Ele nasce no Brasil e acaba no Brasil. E é um rio muito importante porque atravessa todo o complexo regional Nordeste. É o rio também chamado de Velho Chico. Recebe o nome popularmente conhecido como Velho Chico. Não sei se vocês acompanharam, tinha até uma novela com esse nome, né? Velho Chico, em referência ao Rio São Francisco. Lá nesse complexo regional, existe um projeto que está em andamento, ainda não terminado, que é a transposição do Rio São Francisco. É tirar o Rio São Francisco do leito dele normal, uma parte de água, para irrigar a vegetação no sertão. É um projeto bonito, ajuda muito na economia, mas ambientalmente falando, não é tão legal, porque está tirando a água do seu curso natural, né? Então, esse rio pode ser assoreado, pode ser danificado, menos água, os peixes podem sofrer um pouco mais, a população ribeirinha, que depende do rio para pescar, eles já estão sentindo a falta de peixe, e no futuro poderá ser pior um pouco mais ainda, né? Só que, economicamente falando, é um projeto muito bom. A transposição do Rio São Francisco. O complexo regional, ele tem 10 estados. Todos os estados da região Nordeste, segundo o IBGE, e uma parte de Minas Gerais. Então faz parte do complexo regional Nordeste. Então, relembrando, é a primeira região a ser povoada, é a região mais pobre, onde a desigualdade social aparece com mais frequência, e está dividida em 4 partes. O clima predominante é o semiárido, a vegetação predominante, caatinga. O principal rio, o Rio São Francisco. Se vocês tiveram alguma dúvida, pode estar fazendo pergunta no WhatsApp ou no próprio aplicativo. Assista os 2 vídeos e responda a atividade. Obrigado. Fique em casa.